Oi, 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 amores, oi, deusinhos e deusinhas, tudo bem com vocês? Eu espero e intenciono que estejam todos muitíssimo bem, tá, meu povo? Uma ótima semana a todos vocês, tá? Que essa semana seja cheia de luz em vossas vidas, tá bom, meus amores? Para quem não me conhece, eu sou Catarina Martins, tá? E você está no canal Amanhecer da Alma, seja bem-vindos a este canal, tá bom? Digo que se você não é inscrito, faça sua inscrição, inscreva-se neste canal, venha fazer parte dessa grande família, tá bom? A sua inscrição, o seu like, o seu comentário é muito importante para mim, né? Para que esse canal venha crescer cada dia mais, para a gente estar cada vez mais trazendo mais mensagens, né? E melhorando também, né, gente, a cada dia. Gratidão, meus amores. Então vamos conversar. Gente, hoje nós vamos conversar um pouco sobre o perdão, tá? Sobre, na verdade, gente, o auto-perdão. Que se perdoar não é tão fácil quanto a gente gostaria, né? Quando a gente está no processo, é uma das coisas mais difíceis que existe é nós nos perdoarmos, sabe? Eu tinha tinha essa dificuldade, sabe, de me perdoar. Até que eu perdoei os outros, sabe? E eu achei que estava tudo bem. Mas, como vocês sabem, eu estou passando por uma imersão, sabe? E foi feito um exercício bastante interessante nesta imersão. Eu não recomendo que você faça sozinho cá, sem ancoramento, sabe? Sem suporte, tá, meu povo? Se você decidir fazer isso, você convoca Arcanjo Miguel, a sua hierarquia divina de luz, o seu eu superior, tá? Chame os mestres ascensos para te ancorar. Faça uma ancoragem primeiro, porque é algo muito forte, a gente acessa muita coisa que se a gente não tiver esse ancoramento, né, pode não ser bacana, tá bom? Então eu vou dizer aqui mais ou menos, tá, por alto, só para me contar para vocês a minha experiência, tá bom? Eu achei bem interessante, tá, minha gente? E assim, cara, faz todo sentido. Fica até o final para você entender direitinho, tá? O que eu vou falar para vocês aqui. Nessa imersão foi feito o exercício, né, da gente pegar o caderninho e a gente anotar ali, ir lá na nossa, acessar a nossa infância, a nossa criança, acessar as dores que a nossa criança, a cura da criança interior, né, que a nossa criança precisa e tal. E a gente ia anotando, sabe? Prestar atenção no que a criança estava sentindo, do que ela precisava e anotar no caderninho, sabe? E incrível que eu acessei uma memória na barriga da minha mãe, gente. Sabe? Que eu sempre me senti assim, rejeitada na família, sabe? É um sentimento de rejeição. Não quer dizer que eu estava sendo rejeitada. Eu podia estar cercada de pessoas que eu cresci, gente, cercada de pessoas, com muita gente à minha volta. Porque éramos numa família de 8 irmãos. Ainda tinha meus primos que moravam pertinho. E a gente cresceu assim, tudo muito junto. Tinha os filhos dos vizinhos. E a gente juntava as noites para brincar. Mas eu sempre me sentia assim, rejeitada nas brincadeiras. Sempre era aquela que, sabe, a última a ser escolhida, que não sei o que. E aquilo, assim, eu sentia que os meus primos, eles tinham um certo ranço comigo, sabe? Os meus irmãos, aquela coisa doida lá, sabe? Mas eu, depois de adulta, falei, deixa isso pra lá, e sabe, tudo bem, deixa isso pra lá.
Só que a minha criança, ela ainda estava sofrendo com essas memórias, sabe? Com essas lembranças. E eu acessei uma memória dentro da barriga da minha mãe. Vejamos, eu sou, na verdade, a quinta filha, né? De oito irmãos, eu sou a quinta, sabe? Minha mãe teve duas irmãs mais velhas, teve o meu irmão, depois teve a minha irmã, que é primeiro que eu, e eu. Só que eu acessei a lembrança de que a minha mãe, ela queria um menino, sabe? Ela queria muito outro menino. Só que pra surpresa, né? Quem veio? Euzinha, it's me. Então, assim, gente, agora eu tô rindo, mas eu chorei pacas, viu? Quando eu acessei essa lembrança. Então, eu senti, desde a barriga da minha mãe, eu me senti rejeitada. Eu já nasci com esse sentimento de rejeição, sabe? Então, assim, sentir aquela rejeição durante toda a minha infância faz sentido. Carregar isso para a vida faz sentido, né? Devido a essa memória. E de repente veio outro exercício para a gente anotar o nome de todas as pessoas que a gente sentir, assim, que você sente um ranço, você sente uma mágoa, é uma pessoa que você é indiferente com ela, tanto faz ela existir como não existir, é uma pessoa que se ela estiver passando numa rua, você passa na outra para não querer encontrar. Se você lembrou de uma pessoa e ficou na dúvida, anota o nome daquela pessoa também. E eu fui fazendo. No meio, eu parei assim, com um choque, sabe? Eu falei, poxa vida, praticamente todas as pessoas que passaram na minha vida até hoje, eu tenho uma mágoa dessas pessoas. O que eu fiquei fazendo aqui nesse planeta esses 34 anos? Não é possível que não tenha uma pessoa que passou por minha vida, ou talvez tenha, mas eu não lembre, que eu não tenha ranço dela. Por que eu só lembro dos ranços? Aí eu fiquei com aquilo assim na cabeça e comecei a refletir. Eu peguei pessoa por pessoa e fui lembrando, sabe, do episódio. Sabe o que é interessante? Que parece que quando eu comecei a fazer esse exercício, eu fiquei num tempo diferente. Que foi um exercício que para mim ele durou horas. Mas na imersão não foi tanto tempo, foi coisa rapidinha. Só que para mim durou horas, era algo que eu precisava fazer. Essa análise, sabe? E eu comecei a analisar, peraí, tal pessoa, por que eu tenho? Quando começou o ranço com essa pessoa e a memória, e eu me levava lá naquela memória, aí eu falava, mas o que aconteceu antes para essa pessoa agir dessa forma comigo? E eu fui avaliando, gente, pessoa por pessoa, pessoa por pessoa. E todas elas eu notei que, olha, tal pessoa fez isso comigo por causa disso e disso. De certa forma, eu abri a porta. Essa pessoa só estava sendo quem ela é. Só estava fazendo o papel dela. Depois fui pensando. Aí eu falei, ok. Falei, tá tudo bem, eu compreendo que todas essas pessoas estavam a meu serviço, estavam me servindo. De certa forma, elas estavam trabalhando para mim, eram os meus contratados, estava tudo ali trabalhando comigo, estavam fazendo o que eles foram contratados para fazer. Ok, tudo bem, eu compreendo isso. E eu comecei a ver essas pessoas e não sentia, assim, aquela mágoa, aquele ranço delas. Na verdade, eu sentia até amor, sentia admiração por elas. Porque não foi fácil me ajudar a cumprir nesta terra o que eu vim para fazer, sabe? As coisas que eu tinha que trabalhar, não foi fácil. Elas estavam
De certa forma, meu trabalho, eu comecei a olhar para elas até com uma certa empatia, sabe? Mas eu ainda tava com aquela mágoa. Aí eu pensei, mas ainda existe a mágoa, o que está acontecendo? Né? O que está acontecendo? Então eu fui levada à memória de antes de eu ir para o útero da minha mãe, onde foi feito o meu contrato de alma. Se acessou todo o seu contrato de alma? Não. Acessei essa lembrança do meu contrato de alma, tá? Eu escolhi nascer naquelas circunstâncias, tá? Eu escolhi passar por aquele processo de rejeição desde o útero da mamãe, porque é algo que eu vim para me trabalhar aqui nesta vida, né? Todas as pessoas que me machucaram nessa vida, lá atrás eu machuquei elas. Era só uma inversão de papel para resolver a confusão. Então, assim, e eu falei, gente, então tá tudo certo, mas por que eu ainda estou sentindo essa mágoa? Aí eu fiquei um tempinho de olho fechado pensando, sabe? Eu falei, ok, todos estão perdoados. Bingo! Aí a chave caiu. Aí eu entendi quem era a pessoa que eu precisava perdoar naquele momento. A pessoa que eu precisava perdoar era a mim mesma. Olha para vocês ver como que as coisas são sutis. Que eu precisava desenvolver o meu auto-perdão, perdoar a mim mesma. Porque de certa forma eu já compreendia que todas essas pessoas que me magoaram de certa forma, eu já magoei elas lá atrás. Todas essas pessoas, tudo isso, todas as situações que chegaram até mim, veio por ressonância. Ninguém me magoou, eu me senti magoada. Ninguém me maltratou, eu me senti maltratada. De certa forma, eu abri a porta para que tudo isso, todo esse caos fosse gerado na minha vida. E tá tudo certo, tá tudo certo. Então eu comecei a pensar, todas as vezes que eu disse sim, quando eu sentia de falar não, sabe? Todas as vezes que eu deixei de ser quem eu sou para mim tentar me encaixar num grupo, numa equipe, e mesmo lá nessa equipe eu me sentia como se, sabe? Eu estava lá, podia estar cercado de pessoas, mas eu me sentia sozinha, deixada para trás, eu me sentia rejeitada. Compreende? Todas as vezes que eu dei ao outro o poder de decidir sobre mim, sobre a minha própria vida. Então isso gerou uma certa mágoa de mim comigo mesma. E eu pensava que não, gente, que estava tudo bem. Sabe? Por isso que a gente tem que estar sempre nos avaliando, sempre nos estudando, no mais íntimo do nosso ser. E lá, sabe, nas profundezas, mergulhando cada vez mais fundo. Porque as coisas, com que você vai cavando, que você vai estudando, elas vão ficando cada vez mais sutis. Vão arrumando um jeito de ficar, sabe? Você levanta o tapete, ela dá um jeito de... Aquela sujeirinha dá um jeito de camuflar em outra coisa. Você pensa que já superou aquilo, mas na verdade só foi camuflado. E eu venho trazer aqui também para vocês a importância da imersão espiritual, tá, gente? É com uma equipe séria, tá? Uma equipe séria que sabe o que está fazendo, que tenha ancoramento, sabe? Que vai realmente ajudar e te dar todo o suporte que você precisa. Essa imersão que eu estou fazendo, ela é online, não é presencial. Mas ainda assim eu tenho todo o suporte que eu preciso,
Tudo que eu preciso, todo o amparo espiritual e encarnado que eu preciso, eu tenho, né, nessa imersão. Então, por isso, é importante você que está me ouvindo, mesmo que você ache que esteja tudo bem, sabe? Procure fazer imersões de vez em quando, faça uma imersão espiritual, faça um retiro, faça algo onde você pode estar sempre melhorando, sempre cada vez mais. Porque as crenças, né, elas têm as matrizes. E essas matrizes, elas se dividem em várias coisinhas, vários sentimentos, né? Em várias formas, tem várias formas dessas crenças manifestar na nossa vida de uma forma sutil que você pensa que não é. Compreende? Então, assim, é extremamente importante que a gente invista, sabe? Invista em nós mesmos e sempre esteja procurando conhecer a si mesmo, sabe? Então, quando eu fiz esse mergulho, que eu falei, gente, peraí, a única pessoa que eu preciso perdoar agora, neste momento, sou eu mesma. Sou eu, porque de certa forma, por mais que na superfície eu achasse que eu já tinha me perdoado, que estava tudo bem, não estava. Aquela mágoa, aquele ressentimento que quando eu estava na posição de vítima, eu colocava nos outros, quando eu compreendi que o outro, na verdade, está a meu serviço. Ele está ali cumprindo um papel na minha vida, cumprindo um contrato na minha vida. Por mais que doa, sabe? Por mais que seja difícil de engolir essa realidade, ainda assim, ela não deixa de ser real, sabe? O fato de que as outras pessoas, tudo que te acontece, é porque você está permitindo que aconteça, é porque de certa forma você abriu as portas para isso, é porque essa pessoa na verdade está a seu serviço, ela está cumprindo um papel na sua vida, sabe? Quando você compreende isso, então você começa a se punir. Por que eu deixei isso acontecer? Sabe? Por mais que você não esteja fazendo isso consciente, vai lá no âmago do seu ser. Então aí é que venha a questão. Como foi, né? Como foi como foi que eu me feri a tal ponto? Como foi que eu cheguei a esta situação? Sabe? Gente, a maior ilusão na vida de um ser é esperar que os outros façam algo por si mesmo. Compreende? É ficar esperando que outra pessoa... tipo assim, as pessoas estão simplesmente sendo elas mesmas. Fazendo o que elas têm que fazer na sua vida. Se chegou uma situação até você, compreenda que, de certa forma, você precisava passar por aquela situação. Mas aí é que está o pulo do gato. Como você vai reagir a cada situação é uma escolha sua. Compreende? Então, assim, a partir do momento que eu compreendi tudo isso, que eu entendi que, ok, então, assim, que tudo isso eu cocriei, toda essa situação, tudo faz parte de um contrato, eu escolhi reencarnar naquela família, eu escolhi reencarnar menina, mesmo sabendo que a minha mãe queria um menino,
E já foi algo que foi firmado com a minha mãe também, que ela viria minha mãe, que isso ia acontecer. E tudo isso faz parte de um processo gigante reencarnatório que eu não vou explicar aqui, porque foi me mostrado como que as coisas funcionam, sabe? E eu creio que se é um caso que você queira, busque que você achará também, direitinho, da forma que você está pronto para receber, tá, meus amores? Então, assim, eu compreendi isso, então eu fui procurar por que que aquela mágoa ainda existia em mim. O que estava acontecendo? Por que que eu ainda sentia tanta mágoa, que eu ainda tinha aquela mágoa? Então aí foi que eu descobri. A mágoa não é com os outros, é contigo mesmo. No fundo, você está se punindo, Catarina, porque você escolheu passar por tudo isso. Porque com a sua consciência humana, com a sua mente, sabe, com o seu intelecto humano, você não compreende por que que alguém escolheria passar por tudo isso. Mas você esquece que também tem os karma, né? Aquelas questãozinhas, como diz o professor, aqueles probleminhas que a gente, aquela sementinha que a gente plantou lá atrás, que a gente precisa colher os frutos agora com delicadeza, escolher as nossas sementes, escolher o que vamos plantar, porque se você está colhendo algo que você não quer, é porque você escolheu a semente errada. Lá atrás você fez uma escolha errada. Olhar para a nossa vida e compreender que se a minha vida não está do jeito que eu gostaria que ela estivesse, é porque eu, de certa forma, lá atrás plantei uma semente errada. Eu estou aqui colhendo esses frutos. Então tenha gratidão, tenha auto-amor, tenha, sabe? Se perdoe por isso, porque isso também é um aprendizado, isso faz parte do seu crescimento. É você aprendendo novas virtudes. Olha pra você ver, eu aprendi a virtude do auto-perdão, né? Aprendi a virtude do auto-amor. Antes de qualquer coisa, você precisa desenvolver o seu auto-amor, o seu auto-perdão. Porque senão as coisas continuam emperradas. Continuam emperradas. Enquanto você tá olhando para você como alguém sujo que está sempre precisando limpar o tempo todo, você ainda não desenvolveu o seu auto-amor. Que a gente precisa limpar, é verdade. Mas você tá lá todo dia limpando a mesma coisa. Ou você não confia no processo de limpeza, né? Ou você não se sente capaz de ser limpo. De certa forma, é falta de fé, falta de confiança, né? Então, assim, eu parei um pouco e é bem importante, não deixe de limpar, tá? É muito importante esse processo de limpeza, é muito importante, sabe? As curas, elas são muito importantes, só que quando algo realmente é curado, ele é curado. Quando não é curado, quando foi só camuflado, você vai saber, você vai sentir que não foi curado, que de certa forma foi só camuflado, que você só transferiu, sabe? Só tirou a culpa dali e pôs aqui, né? Mas enquanto você não realmente não se perdoar de verdade, você não consegue perdoar os outros também. É perdoando que se é perdoado. Perdoando-se a si mesmo. Se perdoe. Se perdoe. Sabe por quê, gente? A gente foi acostumado a olhar pra gente como pecadores. Sabe? Nós somos pecadores, não merecemos, não isso. Mesmo sem, a gente não merece nada, mas o Criador tá lá te mantendo vivo. Você não merece isso, mas você tem, entendeu? Nós fomos ensinados assim.
Só que nós somos merecedores. Acredite, tudo que você tem, seja bom, seja não tão bom, você é merecedor disso. Você merece isso. Porque senão você não teria. Se não fosse por auto-merecimento, você não teria. Por isso você vê tantas pessoas que você pode julgar, pessoas que escolheram um caminho não tão bom, uma forma não tão boa de evoluir, se dando tão bem na vida, porque no fundo ela sente merecedora daquilo. E você tem aquilo que você merece ter, que você se acha merecedor. Não existe ninguém, não existe um Deus olhando o que você merece e o que você não merece, não. Esse Deus que está julgando é você mesmo. Sabe? Aquela coisa de quando as coisas estão indo muito bem na vida de uma pessoa, ela fala, eu não mereço. Eu não mereço isso tudo. De alguma forma lá, ela achou merecedora daquilo, ganhou, teve aquilo, e agora está achando que não merece aquilo. Automaticamente, não demora muito tempo, ela perde tudo aquilo que ela tem, porque ela não merece. Ela não se perdoou. Ela ainda tem culpas, sabe? Ainda tem culpa. Pode olhar, gente, na onde tem muito amor, também tem uma culpa escondida. Onde tem muito você vê, sabe, uma mãe que apega muito a um filho, por exemplo. Se ela tá muito apegada àquele filho, no fundo existe uma culpa desta ou de outras vidas. Por isso, e ela está aqui agora para resolver isso. Só o nosso inconsciente tem essa informação. Só que o consciente não tem, a mente consciente não sabe disso. E ela acha que é amor, é puramente amor. Mas na verdade é uma forma, é uma culpa, uma autoculpa. Já viu aquelas mães ou aqueles avós que cuida de uma criança, que cuida, que dá tudo, nossa Deus, se pudesse construir construir um mundo só para aquela criança, onde ninguém pudesse encostar nela, aquela coisa toda. Ali tem uma culpa. Uma das coisas que você pode perceber na sua vida é o seguinte, que por mais que aquele filho cresce, ou aquele neto cresce, apronta, vai lá, ela continua com aquilo, não, eu tenho que cuidar, eu tenho, não, é minha obrigação cuidar dele, é minha obrigação pagar isso para ele, é minha obrigação tirar ele da cadeia, é minha obrigação não deixar que aconteça nada de ruim com ele. Por quê? Porque ali tem uma culpa. Tem uma culpa e um perdão que não foi liberado. Compreende? Tanto de um lado quanto do outro. Às vezes, aquela pessoa precisa olhar para aquilo com um olhar holístico, procurar a raiz daquela proteção toda, descobrir o que é, né? E se perdoar. Às vezes, em outra vida, aquela pessoa foi uma pessoa muito ruim para outra e ela está aqui se punindo por isso. Então, aí veio a pergunta para mim, sabe? Tudo isso, sabe? Toda loucura à minha volta, nada mais é do que uma forma que eu encontrei para me punir. É inconsciente, mas é uma punição. É uma punição. De certa forma é uma punição. Eu estou me punindo por quê? Porque eu sou uma pessoa má. Porque eu fiz escolhas ruins na vida. Por quê? Né? Aí, quando você encontra isso e você trabalha esse perdão, é um processo, como eu sempre digo para vocês, tá, gente? Nada é da noite para o dia. Como diz o professor Hélio Couto, são anos e anos e anos e anos juntando coisa. Então, assim, não espera que a faxina total é da noite para o dia. Pode acontecer? Pode. Mas tenha consciência de que é um processo. Se acontecer da noite para o dia, maravilha.
maravilha, gratidão, universo, por isso. Mas se não, tá tudo certo. Continue trabalhando, continue investigando, continue sempre, sabe? Faça Ho'oponopono para você mesmo. Faça Ho'oponopono para você, tá? É muito importante, gente, é muito importante a gente fazer Ho'oponopono pra gente todos os dias. Para você mesmo. Catarina abençoada, sinto muito, me perdoe. Eu te amo, sou grata. Catarina abençoada, sinto muito. Me perdoe. Eu te amo, sou grata. Compreende? Faça para você ir limpando e se perdoando realmente, trazendo para você essa energia de perdão. Mesmo que você pense, mas não tem nada, não, tá tudo certo. Faz, não custa nada. Mal não vai fazer. A única coisa que vai fazer é aumentar a sua consciência de luz. E isso é muito bom, tá bom? Então, meus amores, é isso que eu tenho para dizer para vocês. Eu espero de todo o meu coração, tá? Que esse vídeo, ele venha acrescentar, sabe? Na sua vida. Que ele venha acrescentar. Não que você esteja lidando com a mesma situação que eu, mas comece a olhar qualquer coisa na sua vida de uma forma mais holística. E comece aprofundando cada vez mais, tá? Faça ancoramento, tá bom? Quando você for estudar qualquer coisa em você mesmo, é importante você convidar o Arcanjo Miguel para, né, para estar ali com você. Convida os mestres ascensos, a sua hierarquia de luz, os seus mestres, seus guias. Peça a eles, olha, eu vou fazer um trabalho. Pode ser do seu jeito, peça do seu jeito. Eles estão só esperando a gente pedir mesmo, tá? Eu estou fazendo também a limpeza de 21 dias do Arcanjo Miguel, e isso tem potencializado muito nessa imersão, tem potencializado muito esses dias com todas as práticas que eu venho fazendo. Então, assim, tem muita coisa vindo à tona, sabe? Tem muita coisa se revelando, né? Mas a gente tem os nossos... A hierarquia de luz, gente, eles estão o tempo todo ao nosso lado, tá? Eles não nos deixam sozinhos nem por um minuto. Tá bom, meus amores? Gratidão, centelhas, e namastê.